Você consegue imaginar como deve ser para um policial responder a um chamado de abuso infantil e quando chegar no endereço encontrar sua própria filha? O policial Brian Zack passou exatamente por isso, mas o que ele fez depois? Deixe seu like e se inscreva no canal e vamos nessa! Arizona. Brian Zack é pai de 2 filhos e também tenente do departamento de polícia da cidade Kingman, que fica localizada no estado americano de Arizona. Certo dia, ele estava trabalhando no turno da noite quando recebeu uma ligação da atendente do serviço de emergência pedindo para que ele fizesse uma verificação de bem-estar em uma casa que ficava próxima de onde ele estava. Brian aceitou prontamente cumprir essa missão sem ao menos imaginar que isso mudaria sua vida. Observe que nesse vídeo, Brian conta como encontrou a menina. Her injuries were definitely abuse and they needed to be investigated. So I took care of her, took her back to the station and we watched Wreck-It Ralph and we just bonded. Ele se dirigiu até o endereço que recebeu da atendente e ao chegar lá encontrou uma garotinha que estava muito machucada e assim que ele colocou os olhos nela, soube que ela havia sido abusada. Se tratava de uma linda menina chamada Kyla e para você ter uma ideia da gravidade da situação, veja como o policial descreveu o estado dela. One of her eyes was swollen. She had dried blood in both her ears. She had different coloring of bruises all about her face, but she was still happy-go-lucky, little 2-year-old. Infelizmente, mesmo tendo apenas 2 anos de idade, Kyla já havia passado por isso outras vezes, mas Brian foi muito carinhoso com a menina e contou que a levou para a delegacia e até assistiu o filme Detona Ralph com ela. Os dois passaram umas 5 horas juntos e nesse curto tempo, Kyla agiu como se conhecesse o policial desde que nasceu. Embora ele ainda não soubesse, Brian tinha uma filha. Aliás, ele havia ganhado uma filha que a vida resolveu lhe presentear. Afinal, esse sempre foi o desejo do coração dele. Brian contou que sempre comentava com sua esposa que cuidava de casos onde conhecia crianças que precisavam de um lar e ele sempre pensava em adotá-las para que pudesse tirá-las daquela vida difícil. Sendo assim, não havia nada de novo no caso de Kyla. No entanto, a novidade era o fato de que ele havia sentido uma conexão com aquela criança. Algo diferente, e por isso ele tomou a decisão de que iria sim fazer o pedido de adoção de Ayla, que durou nada menos do que 2 anos e meio para ser finalizado. Isso porque o representante do Departamento de Segurança Infantil do Arizona levou Kyla no hospital para avaliar e tratar seus ferimentos, pois a menina havia passado por uma situação muito delicada e precisava de cuidados. Durante esse tempo, o policial não se esqueceu da garotinha em nenhum momento, nem mesmo quando recebeu a notícia de que ela havia sido transferida para Vegas. Brian pediu autorização para visitá-la e felizmente conseguiu, já que era um dos policiais que tinha cuidado do caso dela. A espera. Não demorou muito para que a ansiedade tomasse conta e Brian contasse à sua família sobre a possibilidade de ele trazer mais um membro e para isso, ele aproveitou quando todos estavam reunidos e mostrou uma foto de Kyla. Quando ela finalmente foi liberada para morar com o casal, eles experimentaram a sensação de se tornarem pais novamente, já que tiveram que providenciar uma cama, cobertores e roupas, pois Kyla levou as que tinha em um saco e que inclusive não serviam mais nela. Pode parecer algo simples, mas isso mostra que mesmo tão pequena, a menina não tinha ninguém que pudesse cuidar de suprir nem mesmo suas necessidades básicas. E vale lembrar que Brian recebeu Kyla em sua casa para morar com ele e sua esposa antes do processo de adoção ser oficializado, que só aconteceu em 2020, quando ela já tinha 4 anos de idade. O novo pai do pedaço contou que a melhor sensação que experimentou naquele dia foi de lembrar que agora não precisava mais se preocupar em quem
cuidaria de Kyla, pois ele tinha a total certeza de que faria isso muito bem. Ele continuou dizendo que também estava feliz porque considerava Kyla um presente e ele não é o único que estava transbordando de alegria. Sua esposa, Sierra, disse que não tinha palavras para descrever o que estava sentindo e que as pessoas deveriam adotar filhos ou até mesmo ceder um lar provisório para crianças. Madruguinha. Assim como Brian, um cachorro chamado Madruguinha conseguiu livrar uma criança de um abuso, e o mais interessante foi a forma como ele fez isso. Esse caso aconteceu em São Paulo e começou quando uma menina de apenas 10 anos de idade estava brincando em frente de casa e foi surpreendida por um homem que supostamente conhecia sua mãe. Na verdade, era tudo mentira. O homem disse conhecer a mulher para ganhar a confiança da garota e realmente deu certo. No entanto, antes de entrar no carro, a menina achou estranho e resolveu conferir se ele realmente estava falando a verdade. Para isso, ela perguntou a ele o nome da mãe dela. Porém, como ele estava mentindo, ficou muito nervoso e sem saber o que dizer. Então, obrigou a garota a entrar no veículo. E é agora que o herói dessa história entra em cena e, de início, ele estava preso, mas quando ouviu alguns barulhos, notou que tinha algo de errado acontecendo lá fora. Então, usou o truque que tinha na manga. Madruguinha conseguiu fugir, passando embaixo do portão de casa e não sei como, mas ele também conseguiu entrar no carro sem que o homem percebesse. E além disso, ele foi muito inteligente ao ficar calado e escondido no banco de trás. Como o homem não suspeitava de nada, ele dirigiu até uma rua deserta e enquanto isso, Madruguinha esperava para ver o que ele queria fazer com sua pequena tutora. Mas quando o homem parou o carro e começou a fazer o que não devia, Madruguinha entendeu tudo e não gostou nada do que viu. Por isso começou a latir muito alto e sem parar. Todo aquele barulho assustou o homem, pois alguém podia passar e notar o que estava acontecendo. Então ele expulsou a menina e o cachorro do carro, que voltaram para casa andando. Felizmente, no caminho de casa, ela parou em um pequeno comércio onde era conhecida e contou o que aconteceu com ela. Então recebeu ajuda e foi deixada em casa sã e salva. E a verdade é que ninguém esperava que Madruguinha fosse se tornar o herói da família algum dia, pois ele é um cachorro brincalhão e também é o terror dos motoqueiros que passam na rua onde ele mora. A família contou que Madruguinha também adora uma fofoca, se é que você me entende, e dizem isso porque ele presta bastante atenção em tudo o que acontece com os vizinhos. E foi graças a isso que a menina foi salva, não é mesmo? A mãe da menina, assim como muitas outras mães, não pode ficar em casa porque precisa trabalhar. E como ela passa o dia inteiro fora de casa trabalhando em um restaurante como garçonete, não tem como vigiar a filha nesse tempo. Vale lembrar que ela ficou desesperada ao saber o que tinha acontecido com sua filha, e mais ainda quando viu a menina aflita em prantos. Quando a minha filha me ligou e contou, pensei que o pior havia acontecido. Quando fui para casa correndo e a pé para saber se ela estava bem, contou a mãe. Ela também ficou muito grata às pessoas que ajudaram a menina depois que ela foi expulsa do carro do homem, especialmente a uma jovem que estava vindo da igreja e notou que a criança estava andando à noite e descalça com um cachorro na rua. E quando perguntou o que tinha acontecido, ela nem mesmo conseguiu falar porque estava chorando muito. E só então a moça a acompanhou até o comércio onde ela era conhecida. Mas essa gratidão é maior ainda pelo cachorro Madruguinha, que é o grande herói dessa história, que nos mostra como é importante ficar atento aos sinais. Afinal, podemos passar por alguém que está precisando de ajuda a qualquer momento. Assim como Madruguinha, um outro cachorro também percebeu que tinha algo estranho acontecendo com um bebê que ainda estava na barriga da mãe. Por isso, ele começou a latir sem parar, até que ela foi ao médico e descobriu o porquê. O que aconteceu? É só clicar no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Te vejo lá!